nosso Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, nosso amigo, conselheiro, nós nos colocamos diante de Deus e pedimos que a bênção de Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado, tudo completo, o Shalom de Deus entrando nessa vida, a bênção do Senhor repousando sobre essa casa, a paz, a alegria, a saúde. E eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, toda dor, infecções, inflamações, rendam-se a Jesus Cristo. Toda depressão, angústia, aflição, aperto no peito, renda-se a Jesus Cristo. E eu oro para que toda essa casa tenha um encontro com Jesus, que haja um avivamento dentro deste lar, que haja salvação nessa família. Me coloco em intercessão para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Senhor, guarda esta pessoa, guarda essa família. E aquele que está perdido, Pai, aquele que está desorientado, que não sabe o que fazer, dá uma direção para essa pessoa. Aqueles que estão tendo lutas, Pai, estão enfrentando batalhas, inclusive na justiça, não sabem como vencer, como resolver. Pessoas que estão vivendo debaixo de um medo, pessoas que estão vivendo debaixo de uma insegurança. Senhor, dá livramento para essa pessoa. Guarde a vida dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus. E já declaro vitória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero liberar uma palavra profética que Deus colocou no meu coração hoje sobre a tua vida. Você que me acompanha pela TV Bandeirantes ou que me acompanha pela Rede TV, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. E você que me acompanha no YouTube, compartilhe com pelo menos 7 pessoas e que o Senhor te abençoe poderosamente, multiplicando sobre a tua vida as bênçãos. Deus me deu uma palavra, mas antes disso eu quero compartilhar um testemunho para você, até mesmo, que está buscando um milagre de Deus. Esse testemunho, ele é a prova, a manifestação de que Deus responde orações. A Tânia me mandou o seguinte testemunho: a paz de Cristo. Assisto essas lives aqui em Portugal. Eu tinha uma alergia que afetava apenas o meu rosto, na região dos olhos, chegando a me desfigurar. Fui a vários médicos, mas nenhum conseguiu chegar a uma conclusão. Na quinta passada, estava com os olhos bastante inflamados e durante a sua oração na manhã o Senhor profetizou uma palavra para alguém com alergia no rosto. Naquele momento senti e tomei posse da cura. No final desse mesmo dia, quando saí do trabalho, percebi que meus olhos já tinham desinflamado. No dia seguinte, até um colega de trabalho comentou que no dia anterior eu parecia ter sido vítima de violência, pois minha vista estava muito inchada. Continuei orando pela regeneração da minha pele e hoje estou completamente curada. Agradeço e oro a Deus pelo Senhor e pela sua família e pelo seu ministério. Deus é fiel. Ele é um Deus de milagres. Você viu o testemunho dela? Completamente tomada de alergia. A alergia desfigurava as vistas dela e Jesus Cristo a curou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não é o homem que cura, é Jesus. A nossa fé aqui está em Jesus. Ele pode todas as coisas. Amém? Jesus é o centro das nossas vidas. Estamos olhando para Ele. Você que está aí me ouvindo, olhe para Jesus, porque Ele pode operar um milagre na sua vida. Creia em Jesus, coloque a sua fé em Jesus. Ele pode, Ele tem o poder. Olhe para Ele. Ele pode. Salmo 121 diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para Jesus, Ele é o teu socorro. Não importa a tua adversidade, não importa o mal que esteja se levantando contra a sua vida, olhe para Jesus, olhe para Ele e Ele vai operar na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários isso. Quando eu olho para Jesus,
o socorro vem. Escreve aí, quando eu olho para Jesus, o socorro vem. Acredito que é isso que está faltando para todos nós, olhar mais para Jesus e olhar menos para o homem. Precisamos olhar mais para Jesus, então não ficaremos confundidos. Precisamos olhar mais para Jesus e nunca ficaremos perdidos, escandalizados. Olha para Jesus, olha para Ele que você não vai se perder, olha para Ele. Eu estava conversando com algumas pessoas, estávamos jantando essa semana com um casal de amigos e veio essa conversa na mesa, conversa sobre coisas que se vê, coisas que se ouve e que muitas vezes entristece o coração, escandaliza o coração. E eu falei exatamente isso para essas pessoas. Eu disse a eles, vocês querem ter uma jornada saudável na fé? Vocês querem chegar ao fim dessa jornada andando com Deus, em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo? Então aprendam a olhar para Jesus. Aprendam a ignorar, sabe, aquilo que é errado, a seguir firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aquilo que você vê que está errado, ore, interceda. E se você tem a opção de se afastar, se afaste. Mas olhe para Jesus. É a única maneira de você se manter firme em meio às tribulações, ao tempo que estamos vivendo. Olhe para Jesus e você nunca ficará confundido. Deus me deu uma palavra que está em Ruth, capítulo 1, do verso 8 em diante, que diz assim: Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis cada uma em casa de seu marido, quando as beijou, porém levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ainda que essa noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas. Porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada? Respondeu, porém, Ruth: Não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu vejo algumas coisas aqui muito interessantes nessa palavra e que me impressionam na história de Ruth. Noemi havia perdido os filhos e Ruth havia perdido seu marido. A outra nora de Noemi decidiu voltar para casa, mas Ruth se apegou a Noemi e disse para ela: Onde você for, eu irei. Uma coisa que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Noemi estava tão amargurada de alma por ter perdido os filhos, por ter perdido o marido, que ela disse: Deus descarregou a sua mão sobre mim. Você sabe que é muito comum nós culparmos a Deus pelas nossas próprias escolhas. Sabe, existe um caminho de favor, existe um plano perfeito que inclusive hoje eu vou ministrar sobre isso no culto das 9 horas da manhã. Eu vou ministrar essa palavra sobre o propósito. Tem certos infortúnios que acontecem na nossa caminhada e que, sabe, tem muitas coisas que não é a mão de Deus descarregando sobre nós, como disse aqui a Noemi, mas foi nós mesmos que saímos do propósito.
No plano de Deus, eu acredito que existe um plano perfeito de Deus para todas as coisas, certo? Existe um plano perfeito, existe um plano do homem, certo? E existe um plano que o inimigo fez. Mas se eu quiser viver a plenitude do que Deus tem para a minha vida, eu preciso andar no plano perfeito, que é o plano de Deus. E é muito fácil sairmos do plano de Deus. Jesus orava muito. Se você acompanhar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus em todo momento ele parava para orar. E os discípulos terminavam o trabalho do dia, ele despedia os discípulos, ele ia orar. Muitas vezes jantava e ia orar. Encontrava os discípulos na madrugada, e isso você vai ver em várias passagens. A vida de oração de Jesus está estampada nos evangelhos. E sabe por que Jesus tinha uma vida de oração tão intensa, tão poderosa? É porque enquanto ele passava tempo com o Pai, ele recebia o plano e andava na vontade de Deus. Tanto que várias vezes ele falou que ele queria fazer a vontade do Pai, ele queria agradar o Pai. Bem, quando Noemi fala que Deus descarregou a mão dele sobre ela, na verdade, Noemi estava se isentando de qualquer responsabilidade. Ou seja, é como se ela dissesse, tudo isso, sabe, é Deus pesando a mão sobre mim, mas o que Noemi não considera é que ela pode ter tomado um caminho errado. Ela, seu marido e seus filhos, ela pode ter tomado um caminho errado. E como eu acredito que Noemi tomou uma direção errada. Noemi tomou uma direção errada. Porque quando ela retornou para Israel, as coisas começaram a mudar para ela e para quem estava em torno dela. Ou seja, tudo mudou quando ela retornou para Israel. Então eu acredito que Noemi, ao voltar, ao retornar, ela estava entrando num propósito, estava entrando num plano perfeito de Deus. E as coisas começaram a mudar. Então, eu concluo que muito do que nós passamos de ruim na vida é porque estamos andando fora da vontade de Deus. É porque estamos andando fora do plano divino. Vivemos infortúnios, vivemos grandes problemas, experimentamos episódios de extrema angústia, de dor, de sofrimento, porque estamos andando fora de um propósito, fora de uma direção de Deus. Sabe, eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio e que nós, sabe, podemos viver a vida que queremos aqui nessa terra. Você pode escolher andar com Deus ou não andar com Deus. Eu acredito nisso. Deus nos deu o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. Agora, eu não posso dizer que o que eu estou passando é culpa de Deus. Sabe, eu não acredito nisso. Algumas vezes sim, eu posso dizer que Deus ele pode tirar o seu favor do meu caminho para me mostrar que Ele não está naquele caminho, para que eu, sabe, seja convencido que aquele caminho não é um caminho de Deus para a minha vida. Agora, no caminho perfeito de Deus, no caminho, na vontade perfeita de Deus, você caminha com um favor contínuo, divino, sobre a tua vida. Então, nós temos que parar de culpar a Deus e dizer que a culpa é de Deus e estarmos passando certas situações na nossa vida. A culpa é nossa, o erro é nosso. Sabe, nós precisamos olhar mais para dentro do propósito de Deus. Será que eu não me distanciei da vontade de Deus? É que as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir que elas estão erradas, elas não querem ouvir que elas saíram do plano, elas não querem ouvir que elas estão equivocadas, elas querem, sabe, elas querem dizer que estão sempre certas, que tomaram a decisão certa, que seguiram o caminho certo, que fizeram as escolhas certas, mas não, gente. Só existe um lugar onde a perfeita vontade de Deus se cumpre na nossa vida, e esse lugar é no Senhor. Esse lugar é na Escritura, é na Palavra de Deus. Então, eu creio que quando Noemi, ela se deu conta de que, sabe, aquela terra só trouxe problema para ela, que aquele lugar
só foi um lugar de prejuízo para ela, só foi um lugar de perda para ela. E ela então decide retornar a um propósito. As coisas começam a andar novamente na vida dela e ela é abençoada, e quem está em torno dela, que é Ruth, também é abençoada. Na verdade, Ruth, ela é abençoada também, né, por ter seguido as instruções, por ter sido sensível a seguir as instruções. Então eu quero que você preste muita atenção, porque essa é uma palavra profética para a tua vida. Eu quero que você preste muita atenção. Se você está hoje vivendo, sabe, em extrema dificuldade, se as coisas não estão bem para você, se você anda tendo perdas e mais perdas, saiba que você pode ter saído do plano de Deus. Talvez você precise conhecer esse plano. Talvez você diga assim, mas olha, desde que eu me conheço por gente, a minha vida é difícil. Desde que eu me conheço por gente, a minha vida tem sido um desafio após outro desafio, e entre tombos e me levantar, as coisas são difíceis para mim, sempre foram difíceis para mim. Então, eu estou aqui lhe apresentando. Existe um caminho, que é o caminho da vontade de Deus. E se você se render a Deus e começar a buscar a Ele para cada decisão na sua vida, o Espírito Santo de Deus lhe guiará a toda verdade, lhe guiará no seu propósito. E você pode ter certeza, existe uma enorme diferença de andar na direção de Deus e andar no seu próprio caminho. Existe, sabe, tão distante quanto o Ocidente é do Oriente. Você andando no propósito de Deus, a sua vida vai ser outra. Por isso eu tenho uma pergunta para você. Você quer mudar de vida? Você quer viver algo diferente na sua vida? Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Então, você deveria se aproximar de Deus. Você deveria se aproximar do propósito do Eterno, para que a sua vida fosse outra, para que o seu propósito fosse outro. Se aproxime da vontade de Deus, porque caso contrário nós vamos ser como Noemi. Vamos colocar toda a responsabilidade em cima de Deus, dizer, Deus pesou a mão sobre mim. É que nem Jó, sabe? Quando você lê a história de Jó, você pensa ali que Deus tirou o favor de Jó, mas na verdade havia coisas na vida de Jó que estavam fora da vontade de Deus. Existia uma desordem na vida de Jó, e aonde houver desordem, vai haver ausência de favor. Vai haver ausência de favor. Por isso, entre na vontade de Deus. Busque a Deus para entrar no propósito dEle, para você parar de errar, para você começar a sair do lugar que você está. Sabe, tem pessoas que dizem assim, eu estou há anos estagnada, então você está há anos fora da vontade de Deus. Mas as coisas podem mudar, e elas podem mudar assim, se você se arrepender e voltar para o propósito de Deus. Aí você diz, aonde está esse propósito? Bem, esse propósito você vai ter que encontrar buscando a Deus e orando, e certamente Ele vai guiar os seus passos. A cada decisão você vai se ajustando, a cada decisão você vai se ajustando. A decisão de Noemi trouxe um grande ajuste para a vida dela, mas não se ajeitou da noite para o dia, certo? As peças foram se encaixando, o Senhor foi mostrando para ela o que ela deveria fazer, o que Ruth deveria fazer, e as coisas aconteceram na vida dela. Assim vai acontecer na sua vida também. Escreve aqui nos comentários, chega de sofrimento. Escreve aí, chega de sofrimento. Escreve com toda a fé que você tem. Exatamente isso, chega de sofrimento. Chega de culpar a Deus, gente. Chega de dizer que isso é culpa de Deus. Não, a culpa é nossa, que saímos da direção de Deus. A culpa é da gente. A culpa é da gente. Talvez, com certeza, Noemi nunca deveria ter saído da onde ela estava, certo? Talvez ela nunca deveria ter saído da sua terra natal. Talvez ela nunca deveria ter se aventurado a Moabe, porque quando ela chegou em Moabe, todo o sofrimento começou a acontecer na vida dela. Bem, às vezes é isso que acontece na nossa vida, uma decisão errada começa a marcar um caminho de dor, um caminho de sofrimento. Deus não tem isso para você, certo? O plano de Deus é perfeito, eu acredito no plano de Deus, amém? Eu acredito no plano de Deus, e o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito, só que o plano de Deus não encaixa numa vida de achismo, numa vida aonde você vive o que você quer, na sua vontade. Não, o plano de Deus não encaixa na sua vontade. O
plano de Deus não encaixa na sua vontade, é você que tem que se encaixar no plano de Deus, certo? Eu sei que essa palavra, ela é muito dura, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. Ela é libertadora, porque se você entender que Deus tem um plano na tua vida e que esse plano é perfeito e que você precisa voltar para esse plano, então certamente você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar por você, eu quero declarar o Salmo 91 e depois eu vou estar orando pela sua vida, no nome de Jesus. E eu gostaria muito que todos vocês estivessem hoje no culto que nós vamos ter às 9h30 da manhã, certo? Aqui está marcado para as 9 da manhã, mas vai começar às 9h30 a transmissão aqui no meu canal. Tá? O culto é às 9 horas aqui em Alphaville, quem quiser estar conosco até presencialmente. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Se você quiser estar com a gente, vem 9 da manhã, vamos ter o culto presencial, vou estar ministrando, mas às 9h30 eu vou transmitir aqui do meu canal. Eu gostaria que cada um de vocês estivesse nesse culto. Eu gostaria que você fizesse, o máximo de esforço, porque eu vou falar sobre o propósito, eu vou ministrar sobre o propósito hoje. E essa palavra, está queimando dentro de mim. Eu sei que o Senhor colocou essa palavra dentro de mim e eu sei que talvez você está em busca do teu propósito. Bom, eu vou te ajudar. Eu tenho certeza, a palavra que o Senhor me deu vai te ajudar a descobrir o teu propósito. Então hoje, às 9h30 da manhã, esteja conosco na transmissão ao vivo aqui no meu canal. Amém? Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar com 7 pessoas. Tá? Não é com 6, não é com 8, é com 7 pessoas. Compartilha com 7 pessoas, manda aí para teus amigos, para teus parentes, manda nos grupos. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, pega aí o link e compartilha, porque de repente alguém está me ouvindo aí e essa palavra encaixou certinho na sua indagação. É porque o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está dizendo: ei, você saiu de uma direção. Você saiu de uma direção. Você precisa voltar para uma direção de Deus. O Senhor está falando com alguém que está aí. Amém? O Senhor está falando com alguém que está aí. Eu quero declarar o Salmo 91 sobre a tua vida e também eu quero convidar você que é aluno da Academia Kingdom Global, hoje às 18 horas, nós vamos ter o nosso evento Passando o Manto. Vamos ter a oração da noite, certo? E depois vamos ter o evento Passando o Manto. O que é o evento Passando o Manto? Nós vamos falar sobre a unção de Deus. Como que Eliseu herdou a unção de Elias. Como que nós podemos receber a unção divina. Como podemos aumentar a unção de Deus na nossa vida. Eu quero convidar você a estar junto conosco. Se você não é aluno da Academia Kingdom, eu convido você a se tornar um aluno da Academia Kingdom Global. Você pode se tornar um aluno hoje mesmo. É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar um aluno da Academia Kingdom e participar hoje, ao vivo, do evento Passando o Manto, que vai ser dentro da academia para os alunos da Academia Kingdom Global. Você é nosso convidado. Amém? Eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma e você vai poder estar presencial comigo, hoje às 18 horas também. Se você se tornar aluno da Academia Kingdom, você pode ir presencial aqui em Alphaville e vai ser incrível estar junto com você, tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91 e tá vindo novidades aí para vocês, logo logo. Aguardem, tá? Aguardem, tá vindo novidades aí para vocês. Salmos 91, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, que eu vou declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá o terror da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer uma oração por você, mas eu quero que você seja muito sincero comigo. Tá? Tem pessoas que estão aqui, o Senhor me mostrou, enquanto eu estava declarando o Salmo 91. Pessoas estão tendo sonhos e pesadelos que não gostariam de ter. Tá? E essa noite, teve gente aí que foi muito atacada com sonhos ruins. E também pessoas que foram atacadas com muita ansiedade antes de dormir, preocupação e medo. Se você é essa pessoa, coloca aqui nos comentários. Eu vou estar orando por você. Tá? O Senhor me mostrou uma grande batalha espiritual e atacando pessoas em sonhos. Atacando pessoas em sonhos, sonhos horríveis, certo? Coisas que você não quer sonhar. Eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu apresentar você diante de Deus. Pai santo e justo, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro agora para que a mão do Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor guarde a vida dela, para que o Senhor livre ela de todo o mal, de todo o laço de Satanás, de todo tipo de ataque do inimigo para frustrá-la, para perturbá-la, para oprimi-la. Tudo aquilo que vem, Senhor, como uma opressão espiritual, tudo aquilo que vem como uma opressão espiritual nos sonhos, trazendo ansiedade, trazendo preocupação antes de dormir. Eu me levanto contra todo o mal agora, na autoridade e no poder de Jesus Cristo, e dou uma ordem: mal, saia agora. Todo tipo de ataque que essa pessoa tem tido, até mesmo o medo que tem atacado ela, a insegurança que tem atacado ela, a angústia que tem atacado ela, eu vou contra ti agora, mal, e te ordeno no nome de Jesus: saia, retire-se agora da vida e do caminho dessa pessoa. Escuta aqui, Satanás, acabou para você. Todo tipo de influência que você tinha nessa vida acabou. Essa pessoa está se rendendo a Jesus Cristo. Essa pessoa está se rendendo à palavra de Deus. Essa pessoa está dizendo que quer a vontade de Deus. Chega de sofrimento na vida dela, chega de dor, chega de perdas, chega de falências, chega de doenças, chega de todo mal. Ela quer a perfeita vontade de Deus na vida dela, e eu quero declarar que a partir de hoje começa um novo tempo na vida dela. A partir de hoje começa uma restauração na vida dela, um tempo de vitória, um tempo de transformação, um tempo de avivamento dentro do lar dela, dentro da casa dela, no nome de Jesus Cristo. E que caia por terra agora toda enfermidade, enfermidade física, enfermidade emocional. Renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se à ação de Jesus Cristo, e que a presença de Deus toque agora nessa vida. A presença de Deus toque nessa vida, que todo inchaço renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação, toda alergia, toda infecção, todo câncer, toda dor no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que o peito dela tem sido atingido com dor, com sufocação, que essa pessoa seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ataca os pulmões dela, tudo aquilo que traz crises de ansiedade, crises de preocupação, de nervos, Senhor, que essa pessoa receba agora um toque divino e que tudo isso saia da vida dela agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E eu oro para que a glória de Deus entre em cada lar, a glória de Deus toque em cada família. Toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilha agora com 7 pessoas, compartilha com 7 pessoas essa oração, manda para os teus amigos, e às 9h30 da manhã eu aguardo você. Não perca a palavra que eu vou ministrar hoje, tem muito a ver com você. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais, gente. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz no nosso dia, alegria, força de Deus. Consagramos a Ti esse dia, para que seja um dia marcado por milagres, por livramentos. Aquilo que é do Senhor, que fique na nossa vida, mas o que não é do Senhor, tira, Senhor, leva embora. Oramos consagrando a Ti os nossos passos, consagrando a Ti nossas decisões e pedimos a sabedoria do alto. Pedimos a Deus, nos dá uma visão a longo alcance, nos guarde, venha nos proteger, Pai. E te pedimos a manifestação da Tua justiça em nosso favor. Sim, Deus, nos consagramos a Ti. Também pedimos perdão pelos nossos pecados, erros e falhas. E que o Senhor traga sobre nós mais da Tua presença. Te amamos, Jesus. E apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração para uma vida extraordinária. Profetizamos bênção sobre a vida espiritual, família, finanças, alma, relacionamentos, saúde, e também te pedimos justiça e livramentos do Senhor. E oramos, Pai, colocando diante do Senhor todo pedido, todo clamor, toda lágrima, toda pessoa, Pai, que está orando junto conosco no Brasil, nas nações. Pedimos uma visitação especial do Senhor e que o Senhor cumpra em nós toda a Tua vontade, todo o Teu querer, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Estamos firmes no propósito da vida extraordinária. 7 áreas nós estamos consagrando a Deus todos os dias. Se você ainda não baixou a sua planilha de oração, baixe lá no meu site, é gratuito. Você vai ser muito, mas muito abençoado. Amém? E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Existe um propósito de você estar aí. Eu não creio que você está aí por acaso. E você que já nos acompanha nas orações, que Deus te colocou aqui, foi Deus. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho do André. E o André, ele nos mandou o seguinte testemunho: recebi uma cura nos meus 2 joelhos, que estavam com ligamentos parcialmente rompidos. Não sinto mais dor, estou curado. Também fui curado na coluna, na clavícula que estava fora do lugar e no coração, onde sentia dores no peito devido ao fumo de cigarro. Jesus vinha me curando e durante a escola, no dia 5 de setembro, na atmosfera de milagres, eu recebi um milagre e fui totalmente liberto e curado. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, André. Jesus Cristo é poderoso. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. E essa palavra é uma palavra que não vai servir apenas para o dia de hoje. É uma palavra que tem que entrar dentro do seu coração e ficar por toda a vida. Nós temos que saber identificar quando um ciclo se encerra, quando algo não é mais de Deus para a nossa vida, quando Deus está querendo girar uma chave, desligar as luzes de um lugar e movimentar você para um outro lugar. É quando Deus diz para você: você já completou a obra aqui, agora eu tenho uma nova missão para você. Em Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 em diante, a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar
e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amor e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo. E você tem que compreender quando encerrou o tempo e quando começou um novo tempo. Quando Deus está dizendo, deu, acabou, fecha essas portas e vai por aquele caminho que eu quero mostrar para você. É que nós não lidamos bem com transições, não lidamos bem com mudança de estação. Queremos viver a vida num ritmo só. Esquecemos que Deus é dinâmico, esquecemos que as coisas mudam, esquecemos que existe um movimento sempre constante na nossa vida e o Espírito Santo quer nos guiar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Deus quer guiar você a um ciclo novo. É por isso que quando Deus encerra um ciclo, você tem que discernir, opa, Deus está encerrando um ciclo na minha vida e tudo bem. E existem algumas características e algumas coisas que você tem que aprender sobre o encerramento de ciclos. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que alguns fins são, na verdade, convites de Deus para novos começos. Então, quando encerra, seja um relacionamento, seja uma parceria de negócios, seja uma caminhada junto com alguém, quando encerra, não é o fim apenas daquilo, é o convite de Deus para algo novo, para algo que Deus quer para a sua vida. Nem todo silêncio é ausência, às vezes é o céu sinalizando um fim. É por isso que você não está ouvindo nada mais, porque esse silêncio é um sinal que está na hora de mudar. Eu fico imaginando um casal que tem 2, 3, 4, 5, 6 filhos e todos os dias é aquele barulho em casa, é criança brincando e depois viram adolescentes e é o barulho da televisão, é o barulho da música, é o barulho dos amigos rindo, é o barulho das conversas. Mas chega um dia que os filhos casam e que fica só o casal. E aquela casa grande de 4, 5 quartos, aquela casa fica vazia. Há um silêncio dentro de casa. Não tem mais as brigas na hora do almoço, não tem mais a música alta que tem que pedir para baixar. E o que o casal pensa olhando um para o outro? Essa casa serviu para nós, mas agora não serve mais? Temos que ir para um apartamento de no máximo 2 quartos ou para uma casa menor? Por quê? Porque um ciclo se encerrou. Há um ciclo que você precisa de coisas grandes e há outro ciclo que você não precisa mais de coisas tão grandes. E isso faz parte da vida. E você tem que entender o que Deus está querendo fazer na sua vida. Ouça os sinais invisíveis, os sinais que Deus está te dando. Quando os frutos cessam, quando o ambiente que antes te impulsionava, agora te sufoca. Você não consegue mais, sabe, estar naquilo. Não porque você não tem capacidade, mas é porque Deus está colocando outras prioridades. Deus está colocando outras coisas no seu coração. E compreender isso, compreender essas mudanças é crucial para o novo tempo que vem. Quando o ambiente que antes era favorável para você, o ambiente que você tinha prazer, o ambiente que tudo multiplicava nas tuas mãos, o ambiente aonde, sabe, você gostava de estar naquele movimento, agora Deus está dizendo, não é tempo disso. É tempo agora de você ir por esse caminho e eu tenho coisas novas para você nesse caminho. Talvez Deus esteja lhe dizendo, é hora de avançar. Onde não há mais vida, pare de insistir.
O Espírito Santo é dinâmico e ele sempre nos empurra para o crescimento. Mas às vezes o crescimento encerrou aqui. E assim como Elias no ribeiro de Querite, o Senhor diz assim para você: vai a Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, mudança, mudança. Não lute para manter vivo o que Deus já encerrou. É uma das piores coisas que você pode tentar na vida. Quando um ciclo se encerra e você ainda tenta se agarrar àquilo que não é mais seu. Você tenta se agarrar àquilo que Deus, sabe, não tem mais para você. Você não pode se agarrar numa coisa que Deus já fechou. Discernir o fim de um ciclo é mais do que uma decisão emocional, é um ato de obediência espiritual. O mesmo Deus que encerra temporadas é o Deus que abre portas para o novo. Confie, Deus nunca fecha uma estação sem abrir um novo capítulo. É que as pessoas querem que a vida caminhe num ritmo só, mas não é assim. Quando você é criança, você corre. Quando você é jovem, você corre. Quando você é um adulto, até seus 40, 50 anos, você corre. Mas depois dos 50 anos, ou depois dos 60 anos, você já não tem mais o mesmo pique, você não consegue mais correr. Você tem que caminhar, ou andar um passo mais veloz, mas não correr. Por quê? Porque a vida, Deus faz a vida assim, ela é feita de ciclos. Só que alguns querem, sabe, ter a mesma vitalidade sempre. Você pode ter a mesma vitalidade de dentro, mas as coisas mudam e você vai ter que se adaptar, porque Deus faz as coisas assim desse jeito. Há tempo que você tem que construir riqueza, mas há tempo que você tem que administrar. Há tempo que você não pode ter grandes preocupações, há tempo de juntar, há tempo de planejar, há tempo de fazer coisas novas. E nós precisamos entender os ciclos do Espírito Santo. Qual o ciclo na sua vida que Deus está encerrando? Aí você diz: ah, que triste, um ciclo que Deus está encerrando. Ei, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Um novo ciclo Deus está abrindo. Ele está encerrando um, mas Ele está abrindo um novo. Ele está encerrando um, mas Ele está abrindo algo diferente. Algo que vai te dar alegria, algo que vai te abençoar tremendamente. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Manda aí para amigos, parentes, pessoas próximas. Eu tenho um recado muito importante para vocês, muito importante. Eu estou dentro da academia aqui no Global, em um módulo de treinamento profético que eu gostaria que você, sabe, que todos vocês, todos, experimentassem de fato o que é a academia aqui no Global. Não só o treinamento que eu estou dando, e segunda-feira eu vou começar dentro desse mesmo módulo um novo capítulo, falando sobre o profético. Eu gostaria que vocês participassem, todos vocês. Então nós fizemos uma coisa extraordinária, fizemos uma coisa nova, uma coisa diferente. O que nós fizemos? Para você experimentar a academia por um mês, nós vamos permitir, sabe, eu estou ofertando quase todo o valor da academia e você com R$1, você vai poder entrar dentro da academia aqui no Global e desfrutar de tudo que tem lá dentro por um mês. E depois, se você quiser dar sequência, você dá sequência, senão você cancela a sua assinatura da academia aqui no Global. Eu estou fazendo isso para você experimentar o que é a academia. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. E se você quiser experimentar a academia por um mês, depois, volto a dizer, você vai ter que cancelar, tá? Mas consegue cancelar. Você vai até o meu site www.vinicius17.com.br e se torna aluno da academia aqui no Global. Então, é para você experimentar. É por isso que nós colocamos a R$1 só. Para você ficar um mês dentro da academia e experimentar. Se você gostar, você fica. Se não gostar, você cancela a sua assinatura. Ok?
Então tá aí o meu convite para você. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E semana que vem nós vamos ter 2 dias do módulo de treinamento profético e 1 dia da mesa de conselhos. E fora isso, você vai dar uma olhada para dentro da academia, do que tem de bom que vai te abençoar. Amém? Esse é o meu convite para você, é uma oportunidade e essa oportunidade vai até domingo ao meio-dia. Tá? Então até domingo ao meio-dia você pode fazer isso, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários vida extraordinária. Escreve aí, vida extraordinária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou uma pessoa que está com ferida nas mãos e nos pés. Seja você quem for, eu quero declarar saúde. Jesus Cristo cura. E eu vou orar por você agora. O Senhor também me disse, diga para o Augusto que eu estou abrindo um novo tempo na vida dele. Um ciclo está se encerrando, mas o Senhor já está abrindo um novo capítulo da tua história. O Senhor também me mostrou uma pessoa que estava carregando algo muito pesado sobre si. E Deus começou a remover muitos pesos e você vai conseguir se levantar novamente, certo? Você estava cansado, você estava sobrecarregado e Deus está renovando as suas forças. Está vindo um renovo de Deus sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém? E também uma mulher chamam ela de Mel. Talvez esse não seja o nome dela, mas chamam ela de Mel. Deus te visita nessa hora e vai abençoar a tua loja de malhas. Amém? Você que tem uma loja de malhas e chamam você de Mel, Deus te visita nessa hora. Um novo tempo vem, um novo ciclo vem sobre ti. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos a Ti em nome de Jesus a vida de cada pessoa que está nesse propósito. Pessoas do Brasil, pessoas de várias partes das nações que estão conosco agora nesse propósito de oração. Meu Deus, nós te pedimos, libera favor, libera resposta, libera intervenção, mostra aonde existe um novo ciclo e mostra para aqueles, Pai, que precisam de um novo ciclo, aonde está a sua bênção e a direção do Senhor para a vida deles. Profetizamos, Pai, bênçãos nessas 7 áreas e declaramos milagres, vitória, proteção, livramento no nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos em jejum, estamos em oração e te pedimos, movimenta as coisas em nosso favor, quebra as muralhas, as barreiras, as dificuldades, doce e amado Espírito Santo, que caia por terra todo laço Satanás, que caia por terra todo engano, que caia por terra tudo aquilo que for um atrapalho na vida dessa pessoa. Também oro pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Que o novo tempo venha sobre a tua vida, que o novo tempo venha sobre a tua casa, que haja um romper de Deus, que haja um avanço do Espírito Santo, que haja um liberar de Deus sobre ti, um liberar de Deus sobre a tua casa, um liberar de Deus sobre aquilo que você tem trabalhado. Eu oro pela realização de sonhos, eu oro para que o Senhor te fortaleça
fortaleça, eu oro para que o Senhor te unja, eu oro para que o Senhor quebre e despedace o jugo, o peso, a opressão espiritual e que venha um tempo novo sobre ti, venha um tempo de milagres, venha um tempo de maravilhas, venha um tempo de sobrenatural sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus, e toque-os com a tua graça. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E às 9 da manhã estarei aqui junto com você numa live profética, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.